Olá, amigos! Fazemos votos que esteja tudo bem com vocês. Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre processo. Vivemos um tempo em que quase tudo pede resposta imediata. Opina-se sobre política antes mesmo de o café esfriar. Se alguém demora a responder uma mensagem para fazê-lo com mais reflexão e profundidade, isso é facilmente interpretado como desconsideração. As palavras surgem rápidas, prontas, quase imediatas. Falta silêncio, falta escuta e falta, sobretudo, o intervalo necessário para que a realidade se apresente com calma e com sua força própria. Não cause espanto, portanto, que pensar tenha sido aos poucos confundido com reagir. Esse hábito não é apenas social, é profundamente humano e também espiritual. A pressa em opinar revela algo mais profundo, a dificuldade contemporânea de respeitar os ciclos da vida e o tempo indispensável ao amadurecimento. Quer-se concluir antes de começar, julgar antes de compreender, chegar antes de caminhar. Como lembra o ditado popular, quem tem pressa come cru, e a vida, quando vivida sem tempo, costuma ser indigesta. Nossos estudos, através dos ensinamentos do racionalismo cristão, sempre apontaram o caminho oposto. O crescimento interior não acontece por saltos, mas por meio de um processo. E processo, como o próprio nome indica, é um caminho que se constrói passo a passo por uma sequência de atitudes simples, repetidas e coerentes. Primeiro, o passo, depois o percurso. Primeiro, a experiência, depois a compreensão. Primeiro o viver, depois o dizer. Quando se tenta pular etapas, o preço aparece mais adiante, quase sempre de forma silenciosa, porém inevitável. Cada fase da vida segue uma lógica própria e oferece oportunidades específicas de desenvolvimento. Infância, adolescência, vida adulta e maturidade não se substituem nem podem ser apressadas. Cada etapa traz desafios, limites e aprendizados que não podem ser ignorados sem prejuízo. Basta observar o que acontece quando se exige de uma criança a maturidade de um adulto, ou quando se espera de um adulto a leveza inconsequente de um adolescente. O desequilíbrio surge cedo ou tarde, como resultado natural da ruptura do processo. Os atributos espirituais obedecem à mesma lógica. Eles não aparecem prontos nem se manifestam da mesma forma ao longo da vida. Possuem níveis, profundidades e formas de expressão que se revelam conforme o tempo e a experiência. Tomemos a criatividade como exemplo. Na infância, ela surge na brincadeira, na imaginação livre, na invenção de jogos e histórias. Cabe aos pais incentivá-la nesse momento, pois é ali que ela cria raízes. Mais adiante, essa mesma criatividade será exigida do adulto para lidar com os problemas concretos, enfrentar as frustrações e encontrar soluções quando tudo parece bloqueado. O atributo é o mesmo, o contexto muda, a exigência cresce e a profundidade se amplia. Convém destacar uma sequência simples, mas decisiva. Quando não se vive plenamente a etapa correspondente ao momento da vida, a experiência não se assimila. Quando a experiência não se assimila, os atributos espirituais não se desenvolvem. Sem o desenvolvimento desses atributos, não há maturidade. E onde não há maturidade, não existe verdadeira liberdade. Crescer, afinal, é aprender a sustentar o próprio peso. O problema é que a pressa do mundo atual não respeita esse ritmo. Busca resultados sem processo.
clareza sem vivência, maturidade sem caminho percorrido. Nesse cenário, a opinião rápida ocupa o lugar da compreensão paciente. Fala-se muito, mas assimila-se pouco. A realidade deixa de ser mestra e passa a ser apenas tema de conversa. Discute-se a vida como quem comenta um espetáculo ao qual nunca assistiu de fato, mas apenas ouviu falar. É como alguém que conhece música apenas por partituras e explicações técnicas, sabe identificar notas, escalas e ritmos, entende a estrutura da obra, mas nunca tocou um instrumento, nem sentiu o peso do silêncio entre um acorde e outro. Há conhecimento, mas falta vivência. E sem vivência não há sensibilidade. Sem sensibilidade não há maturidade. Talvez aí esteja uma das causas do cansaço indefinido que marca nosso tempo. Não porque se viva demais, mas porque se vive de forma superficial. Não porque faltem desafios, mas porque se foge deles por meio de explicações vazias. A alma, assim como o corpo, precisa de tempo para assimilar o que lhe acontece. Quando os ciclos não são respeitados e o ritmo do processo não é aceito, tudo se torna frágil, apressado e raso, como algo montado às pressas e que, por isso mesmo, não sustenta o próprio peso. Reaprender a respeitar o tempo da vida tornou-se hoje um verdadeiro gesto de coragem espiritual. Em um mundo que exige respostas imediatas e resultados rápidos, aceitar o ritmo do amadurecimento é sinal de fortaleza interior. Significa reconhecer que o ser humano não nasce pronto, nem se constrói por atalhos, mas se forma pouco a pouco, como uma obra erguida no silêncio do trabalho diário. Crescer, nesse sentido, não é acelerar o passo, mas aprender a caminhar com mais consciência. Isso exige presença, estar inteiro no que se vive, repetição, manter fidelidade aos pequenos gestos que se acumulam, humildade, aceitar os próprios limites e compromisso com a realidade tal como ela se apresenta. Não se trata de andar mais devagar, mas de caminhar melhor, com atenção, constância e disposição para aprender em cada etapa do percurso. Num gesto que valoriza a resposta imediata, talvez a tarefa espiritual mais urgente seja reaprender a viver cada fase da vida com atenção verdadeira. É no cotidiano, quase sempre simples e pouco valorizado, que o ser humano é realmente formado. No trabalho que exige esforço, no convívio familiar que pede paciência, nos encontros que educam a convivência, nas dificuldades que testam o caráter, nas pequenas vitórias que fortalecem e nas frustrações inevitáveis que ensinam limites. Os atributos espirituais ganham consistência. É nesse contato sincero e perseverante com a realidade, vivido sem pressa, sem fuga e sem ilusões, que algo essencial se deposita no interior. A consciência se aprofunda, o caráter se fortalece e a vida ganha unidade. Pouco a pouco, quase sem ruído, o ser humano se torna mais inteiro e talvez seja justamente nesse crescimento silencioso, fiel ao processo e à realidade, que reside o sentido mais elevado e duradouro da existência.